Olá, família! Hoje eu tenho um canal no YouTube para indicar para vocês, é o canal Voz Inspira. É um canal feito pela irmã Shirley Oliveira, minha amiga, tá bom? Ela está compartilhando vídeos no YouTube inspiradores, né, da mensagem do Evangelho. Ela também compartilha no Facebook, no Instagram, se vocês gostam de acompanhar por essas outras mídias aí também. Então se inscreva no canal dela e ela vai indicar vocês aí para as outras redes sociais que ela tem. Tá bom? Então vamos apoiar as pessoas que fazem conteúdo aí do Evangelho, tá bom? Então vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do meu vídeo e também no topo dos comentários, tá bom? Vocês cliquem aí, entra lá no canal e se inscreva no canal da Shirley Oliveira, tá bom? O nome do canal é Voz Inspira, tá bom? E gratidão, Shirley, tá bom? Por você ter essa inspiração e essa dedicação sua em produzir vídeos, mensagens do Evangelho também, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Vamos compartilhar aqui 1 Pedro, capítulo 3, tá bom? Vamos começar aqui do versículo 1, vamos ver se a gente vai até o versículo 17 aqui. Nos capítulos anteriores, o Pedro, né, ele demonstrou que a graça do Senhor ela é suficiente para nos salvar, que nós somos salvos mediante a graça de Jesus Cristo. Também ele mostrou que a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos ajudar a passar pelos sofrimentos e pelas dificuldades. E que pela graça do Senhor Jesus Cristo também nós somos santificados. E agora, aqui no capítulo 3, ele vai trazer aqui em questão de relacionamentos sociais, relacionamento com amigos, relacionamento conjugal também, que é o que ele vai trazer aqui logo no começo, tá bom? E que a graça do Senhor nesse relacionamento conjugal também vai ajudar a termos um meio social melhor, né? Inclusive ele traz o exemplo aqui de uma mulher que é crente, membro da igreja, e de um marido que é descrente, que não é membro da igreja. Então vamos ver quais são as maneiras que Pedro lhe dá aqui, falando para a mulher como ela pode ganhar o marido para Cristo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui o versículo 1, tá bom? Diz assim, ó: Semelhantemente, vós mulheres, seja sujeito ao vosso próprio marido. Eu vou lendo e já vou explicando rapidinho aqui. Quando ele diz semelhantemente, é porque no capítulo anterior falou sobre nós sermos sujeitos a reis e governantes. Então nós somos sujeitos a essas autoridades governamentais, tá bom? Então a gente fica sujeito a obedecer. Claro que se eles mandam a fazer algo que é contra o princípio que Deus ensinou, aí a gente está desobrigado a obedecer, tá bom? Mas fora isso, a gente é sujeito a essas autoridades, tá bom? E aqui ele coloca que a mulher também, né? Ela está sujeita junto com o marido aqui. E aí, essa frase aqui eu achei interessante, ele colocou aqui, ó: seja sujeito ao vosso próprio marido. Por que esse próprio marido aqui, né? Aqui é dando, essa palavra própria é dando uma prioridade de que no lar é mais importante do que as coisas fora, inclusive sobre líderes eclesiásticos, tá bom? Então, dentro do lar, a mulher ela deve ouvir mais o marido do que o próprio bispo, né? Claro, conforme as regras que eu estou colocando aqui, né? Que não seja nenhum conselho que afaste a pessoa do Senhor, que seja algo imoral, aí não, aí a mulher fica desobrigada em estar ouvindo o marido nessa parte aqui, tá bom? Mas ele continua aqui dizendo: para que também, se algum não obedece à palavra, esse aqui, se alguns, significa alguns maridos que não são crentes, tá bom? Esses que não obedecem, aqui é uma característica, é uma forma de dizer que o marido não era crente e que a mulher era crente, tá bom? Então, se alguns desses não são crentes, ele diz: pela conduta da mulher, sejam ganhos sem palavra. Ou seja, pela conduta da mulher, ela vai ganhar esse marido para Cristo, mas sem usar palavra, né? Interessante, né? Caladinha ali vai ganhar. Como que nós podemos fazer isso, né? Essa é a pergunta que nós faríamos para Pedro. Ué, como é que eu vou ganhar meu marido sem falar para ele, né? Que eu quero ele na igreja ou coisa assim, né? Bom, ele fala que é por meio da conduta. Vamos ver aqui o que ele fala a respeito dessa conduta, né? Qual é a conduta, então, para ganhar o marido ali? Então, vamos lá. Versículo 2, ele diz: considerando a vossa conduta casta em temor. Esse em temor aqui significa em respeito. Então, a primeira coisa é respeitar. Não é brigando com o marido que você vai conseguir ganhar ele para Cristo, né?
Então ele fala que é por meio da conduta. Ou seja, a ação fala mais do que as palavras. É isso que ele está falando aqui. Bom, versículo 3. Ele diz: e os enfeites delas não seja o exterior. Aqui ele está falando, olha, você vai ganhar o seu marido não é pelos enfeites exterior. E aqui ele vai trazer alguns exemplos aqui. Não é questão de se arrumar, porque o foco é diferente, tá bom? Ele vai falando aqui, ó, no encrespamento dos cabelos. É lógico que o homem ama quando a mulher faz uma escova, né, no cabelo ali. Então o homem gosta. Mas aqui ele está falando, não é pelo encrespamento, ou seja, enfeitando o cabelo. Ele diz, não é no uso de joias ou de ouro ou compostura dos vestidos. Ele tá falando o seguinte aqui, ele está proibindo usar o vestido, ele está proibindo usar as joias ali, os adornos? Não, Pedro não está proibindo, né? Ele está falando do foco. O foco para ganhar o marido para Cristo não é se arrumar, né? Não é por meio de fazer uma escova no cabelo, um bom vestido, joias. Não é assim que você ganha para Cristo. Então ele está falando que não é o exterior que vai fazer você trazer seu marido para Cristo. Ele está falando do interior, do dentro de si, o seu caráter. É isso que o seu marido vai admirar em você, a sua conduta do jeito que está, e aí sim ele vai se interessar pelo evangelho. É esse o sentido aqui que Pedro ele coloca. Então não é proibido usar, né, os adornos aqui, brinco e assim por diante. O que Pedro está falando é que não é o foco. Para ganhar o seu marido não é o foco. Você tem que é por meio da conduta, por meio do caráter ali que você vai ganhar o marido, né? Não por meio do cabelo. Eu achei interessante aqui. A respeito das roupas, né? Eu separei 3 tópicos aqui rapidinho para falar para vocês, né? A maneira de um bom cristão se vestir, né? 3 regrinhas aqui, bem básicas. Ele diz aqui, ó. Ela deve ser de bom gosto e não desleixada. A gente pode ir todo desleixado para a igreja, né? A gente tem que estar com uma boa aparência. Então é vestir-se de bom tom. Primeira coisa. Segundo, a roupa deve ser simples, né? E não exuberante, né? E pomposa. Ou seja, se você vai para a igreja, né? Mas você está vestido de tal maneira, né? De que vai tirar a atenção do sacramento, ou você vai ser como se fosse um espetáculo, né? Não, a santidade na reunião está no sacramento, né? Então nada deve tirar ali a atenção do sacramento. Então você deve vestir-se de maneira simples, né? Bonito, mas simples, né? Acho que uma maneira pomposa que Pedro está falando aqui é algo muito exuberante, né? Já pensou como um pavão, né? Você vai aparecer que nem um pavão lá na igreja, vai tirar a atenção para o sacramento, né? Das coisas que realmente importa. E a última coisa aqui, ele fala da modéstia, né? Uma maneira de se vestir decentemente, tá bom? Aliás, né, para o Senhor, o nosso caráter, ele nunca sai de moda, né? Então é isso que Pedro está colocando aqui. Porque roupa, né? Cada época tem a sua moda. E na nossa época muda-se muito a moda. Mas para o Senhor, não muda a moda do nosso caráter. A gente sempre vai estar bem vestido se nós observarmos como nós queremos agradar ao Senhor. Tá bom? É isso. Vamos lá. Versículo 4 diz assim: mas o homem interior do coração. Aqui esse versículo, né, tá falando da mulher, mas ele fala, mas o homem interior do coração. Tá falando que a mulher é dentro de si, o seu espírito, é isso que vai agradar. Apesar dele usar a palavra homem aqui, né, que significa a palavra Abamã, eu esqueci como é que fala, é que nem Adão, significa humanidade, é a humanidade dentro de você, o seu espírito, é isso que tem que chamar a atenção do seu marido, tá bom? Então ele fala aqui, ó, no incorruptível traje do espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, né? Então, na vista de Deus, o que é a moda bonita mesmo, que nunca sai de moda, é nós sermos mansos e quietos, é dessa maneira, não é brigando com o marido. Então, aqui Pedro ele faz um contraste, né? Ele tinha falado sobre vestir-se com vestidos, adornos, brinco, ouro, prata, e aqui ele fala ao contrário, ele fala vestir-se de dentro, do interior,
né? Ele colocou aqui a palavra trajando-se, né? Com espírito manso e quieto, né? Olha só que interessante. É esse tipo de veste que nós devemos pôr aqui. Versículo 5 diz: porque assim se enfeitaram também as antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara, obedecendo a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma perturbação. Aqui ele traz o exemplo de Sara. E Sara, como que ela era esposa de Abraão, como que ela tratava Abraão? Chamando ele de Senhor. Olha só que interessante, né? Aqui é uma questão cultural. Não significa que você, mulher, vai passar agora a chamar o seu marido de Senhor, né? Aqui significa o respeito, era uma maneira de respeitar. Então aqui ele está falando que assim como Sara respeitava Abraão, as mulheres devem respeitar os seus maridos. E olha que lá no começo ele já falou que mesmo que o marido não fosse crente, ela deve esse respeito ao marido, e é com esse respeito que ela vai ganhar esse marido para Cristo, tá bom? Então eu gostei desse versículo aqui. Versículo 7. Aí começa a falar dos maridos, né? Igualmente vós, marido, vivei com ela com entendimento, né? Esse com entendimento assim seja em conjunto. Aqui a palavra no grego é habitar na mesma casa, fazer as coisas juntos, tá bom? Dando honra à mulher, como vaso mais fracos. Aqui a questão da mulher ser o vaso mais fraco é questão de força física, respeitando o limite da mulher também, tá bom? Porque nas outras coisas a mulher não é o vaso mais fraco, né? Na questão intelectual, né? Na questão de capacidade, é, inclusive se for colocar o requisito beleza aqui, aí pronto, aí a mulher é superior ao homem, né? Que a mulher ela se arruma muito mais, é mais bonita e assim por diante. Mas aqui ele está falando, né? Que a mulher é como o vaso mais fraco, mas aqui é no sentido fisicamente, para o homem respeitar os limites ali da mulher. Agora, em inteligência, valor, capacidade, né? A mulher não está nada inferior ao homem ali, não. O Senhor também considera os dois igualmente, tá bom? Mulher e homem. Nenhum é mais importante do que o outro para Deus. Ambos são importantes. Aqui também, continuando o versículo 7, diz assim, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça de vida, para que não sejais impedidos a vossas orações. Aqui é muito importante isso, né? Fala que se o homem ele desrespeita a mulher, tá bom? As suas orações são impedidas. Como assim, né? Será que eu vou orar e a oração não chega ao céu? Chega. Deus ele ouve a oração, mas ele não vai responder. Ele não vai dar a resposta, não vai me abençoar. É como se as minhas orações estivessem impedidas por causa do desrespeito que há com o homem contra a mulher ali. Então tem que haver esse respeito, senão Deus nem vai atender as orações. Esse é o sentido aqui, tá bom? Não só isso, né, na questão da oração, mas na questão de receber revelação, inspiração também. Lembro de uma ocasião, né, registrado na história da igreja, em que Joseph Smith ele teve uma discussão ali com a sua esposa, nada sério, né, mas às vezes marido e mulher, quem não discute, né? E ele saiu para fora, refrescou um pouco a cabeça e ele voltou. E quando ele voltou, ele foi traduzir o livro de Mormon, ele estava no trabalho de tradução. E aí ele foi tentar traduzir ali, ele não conseguiu traduzir o livro de Mormon, né? Então ele percebeu o que havia acontecido. E ele foi e pediu desculpa a Emma pelo que havia ocorrido. E após eles terem conversado, né, e resolvido essa situação, ele volta então para o trabalho de tradução e aí a inspiração volta. Então é igual isso aqui, né? Se nós desrespeitarmos a mulher, nossas orações ficam impedidas de chegar a Deus. É esse o sentido aqui. Vamos lá, aqui, versículo 8 e o 9. Versículo 8 e 9 diz assim: finalmente sede todos vós um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, misericordioso e amáveis. Aqui ele traz a questão né, do relacionamento social com o irmão da igreja e que nós devemos ter amor um com os outros. Então ele falou sobre a mulher, o casamento conjugal, e aqui ele troca agora para falar do marido, tá bom?
do marido não, do amigo, né, na igreja ali, tá bom? E aí ele continua assim, ó, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo e sabendo para que isso sois chamados, para que isso sois chamados, li duas vezes a mesma frase, para que por herança alcanceis a bênção. Aqui ele fala que para isso nós somos chamados, ou seja, Jesus Cristo, Pedro está ensinando nada mais, nada menos do que Cristo ele ensinou. Amai vossos inimigos, né? Bendizei, né, os que vos odeiam. Então, aqui, a questão, aqui está falando de amigos, mas amar o amigo, não retribuir com injúria por injúria, ofensa com ofensa. Então, ele fala para ter um amor fraternal ali entre os irmãos, tá bom? Vamos lá, o versículo 10, 11 e 12 aqui é uma citação de Salmo, capítulo 34, do versículo 12 ao versículo 16, que fala na questão da língua ali, né? Para nós tomarmos cuidado um pouquinho com a questão da língua aqui. Vamos lá, o versículo 13, eu gostei aqui do raciocínio de Pedro, né? Ele diz assim, e quem é aquele que vos fará mal, se fordes imitadores do bem? Né? Aqui ele traz uma linha racional para explicar algo. Quem é que vai querer fazer mal para você se você só faz o bem para as pessoas? Né? E você vai ter inimigo? Não, porque você só faz o bem. Então, se você só faz o bem, você vai ter o bem de volta. Agora, se você é áspero com as outras pessoas, ignorante, você vai receber respostas rudes contra você também. Então, via de regra, né, porque tem exceções aqui que ele vai explicar, mas via de regra, se você trata todo mundo bem, a tendência é você ser tratado bem também. Se você respeita todo mundo, a tendência é você ser respeitado também. Então, vamos lá para a exceção aqui, versículo 14. Mas também, se padecerdes por causa da justiça, padecer, ou seja, você é justo com as outras pessoas, mas você está sofrendo uma injustiça, tá bom? Porque você foi justo. Então, é uma perseguição, mas por conta da justiça aqui. E ele fala, sois bem-aventurado, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Aqui, né, parece muito que Pedro ele está lembrando do Sermão do Monte, né, de Jesus Cristo, lá em Mateus 5, versículo 10. Deixa eu ler, diz assim, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, repare que Cristo fala, bem-aventurado, ou seja, bem abençoado é aquele que está sofrendo perseguição, mas por causa da justiça, por causa de algo de bom que fez e você está sendo perseguido ali por causa dessa coisa boa. Qual que é o resultado? Você vai ganhar o reino do céu, porque você vai perseverar na sua justiça ali, tá bom? E aí tem a questão ao contrário aqui também, né? Agora, se você é perseguido por causa de algo ruim que você fez, aí não tem promessa nenhuma para você no céu, né? Você vai ter que suportar bem essa aflição, porque você mesmo trouxe essa aflição sobre você. Vamos lá, aqui o versículo 15. O versículo 15 aqui, eu gostei também. Diz assim, ó. Antes, santificai o Senhor Deus em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, aqui, né, independente qual é o propósito da pessoa em fazer a pergunta ali para nós, se ela perguntasse para você qual é a razão que você vai na igreja, por que você segue ao Senhor, por que você deixa de estar num clube para estar na igreja no domingo, né? Seja qual for essa pergunta, se for uma pergunta mal intencionada ou se for uma pergunta realmente de interesse, porque a pessoa deve saber, a resposta de Pedro aqui é que nós devemos responder com mansidão. Mesmo que seja alguém que seja ignorante, já com pegadinha ali, a gente deve responder com mansidão para essa pessoa, tá bom? Para gerar ali nela também esse interesse. Aqui também fala a pergunta com razão. Ou seja, nós devemos ter o argumento, né? A gente não pode simplesmente falar assim, é porque eu tenho fé, né? Fica muito vago, mas você pode compartilhar uma escritura ou compartilhar algo, qual é a razão por que você faz isso. Você pode ensinar sobre famílias eternas, você pode ensinar o quanto o evangelho mudou a sua vida, o que você aprendeu domingo passado com as crianças ensinando e assim por diante. Essa é uma boa resposta. Eu gosto muito do que João colocou, né?
Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19, João ele responde da seguinte maneira: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Então é uma boa resposta. Por que você vai para a igreja? Por que você ama a Jesus Cristo? Eu amo a Jesus Cristo porque ele me amou primeiro. Ele deu a vida dele por mim. Então eu amo ele. Né? Então essa é uma boa resposta aqui. Vamos lá, o tempo já está curto aqui. Eu vou ler o versículo 16 e o 17. Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, com malfeitores, fique envergonhado os que blasfemam a vossa boa conduta em Cristo. Então, aqui ele fala das pessoas serem envergonhadas por causa da nossa boa conduta. Se alguém fosse falar mal da igreja e alguém que me conhece pudesse falar assim: não, não, lá não é assim. Eu conheço um rapaz e ele é dessa igreja, e nossa, ele é um vizinho maravilhoso, né? Não mexe com ninguém, tá sempre fazendo coisa boa, ajudando. Então, a pessoa ficaria envergonhada por falar mal, entende? Então, nós devemos ter uma conduta tal de que se a pessoa for falar mal, que a pessoa fique envergonhada por causa da nossa boa conduta. Versículo 17, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se é a vontade de Deus assim o querer, do que fazendo mal. Que novamente traz a ideia, né, de que se nós estivermos sendo perseguido, passando dificuldade por causa de algo bom que nós fez, isso é glorioso a Deus. Deus se alegra porque a gente está sendo fiel. Agora, se a gente está sendo perseguido porque a gente é chato, porque a gente realmente fez algo errado, então essa provação, essas coisas que vêm sobre nós, é simplesmente mérito da má conduta que nós tivemos. Tá bom? Então é isso, é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.